Hoje quero ter um bate-papo direto e transparente com você. Homem acima dos 50 ou 60 anos, que talvez nunca tenha se sentido à vontade para falar sobre um tema que, na verdade, deveria ser tratado com naturalidade: a masturbação. Sim, eu sei. Só de ouvir essa palavra, muitos homens já ficam desconfortáveis. Alguns pensam, isso é coisa de adolescente. Outros acreditam que não é saudável depois de certa idade. E há quem esconda esse hábito até mesmo do médico. Mas a verdade é que as pesquisas indicam que a frequência da masturbação pode sim ter impactos relevantes na saúde da próstata. Positivos em muitos casos, embora existam cuidados que precisamos discutir com seriedade. Por isso, a questão central que quero responder neste material é direta. Masturbação todos os dias após os 50 ou 60 anos. Faz bem ou faz mal para a próstata? E já adianto, a resposta não é tão simples quanto um sim ou não. Existem nuances, fatores individuais e, acima de tudo, evidências científicas que precisamos analisar juntos. Olá, eu sou a Sandra Pereira, médica com mais de 20 anos de experiência em saúde masculina e nutrição clínica. Vamos lá! Por que falar sobre próstata é tão importante? Antes de mergulharmos no tema da masturbação, é essencial entender o papel da próstata na vida do homem. Essa pequena glândula do tamanho aproximado de uma noz fica logo abaixo da bexiga e envolve a uretra como um anel. Sua principal função é produzir parte do líquido seminal, responsável por nutrir e proteger os espermatozoides durante a ejaculação. Até aí, tudo bem. Mas o que muitos homens não percebem é que, com o passar dos anos, a próstata passa por mudanças naturais e algumas delas podem gerar desconforto ou até riscos sérios para a saúde. A partir dos 50 anos, a produção hormonal começa a diminuir gradativamente, especialmente a testosterona. Essa alteração está diretamente ligada ao crescimento benigno da próstata, chamado hiperplasia prostática benigna, HPB. Não é câncer, mas causa sintomas que impactam bastante a qualidade de vida. Dificuldade para urinar, jato, urinário fraco ou intermitente, sensação de bexiga que nunca esvazia totalmente, acordar várias vezes à noite para ir ao banheiro. Estatísticas mostram que aos 60 anos, cerca de 60% dos homens já têm algum grau desses sintomas. Esse número pode chegar a 70% ou mais após os 70 anos. E onde entra a masturbação nessa história? É aqui que o nosso tema ganha força. Muitos homens relatam que quando mantêm a vida sexual ativa, seja em relações com parceira ou por meio da masturbação, os sintomas urinários parecem melhorar. Outros percebem que a prática regular ajuda a manter o desejo, o humor e até o sono mais equilibrados. Mas será que isso tem base científica ou é apenas impressão pessoal? Vários estudos investigaram essa relação, especialmente a partir da pergunta: ejacular com frequência protege ou prejudica a próstata? Algumas pesquisas, inclusive revisões sistemáticas e meta-análises, que são estudos de alta qualidade, sugerem que ejacular mais vezes pode reduzir o risco de câncer de próstata de baixo grau. Uma dessas análises revelou que homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tinham até 20% menos risco de desenvolver esse tipo de tumor quando comparados aos que ejaculavam apenas de 4 a 7 vezes no mesmo período. Por outro lado, também sabemos que a masturbação em excesso, especialmente quando associada ao uso compulsivo de pornografia, pode trazer consequências negativas para a saúde sexual e psicológica. Portanto, o que precisamos entender é qual é uma quantidade saudável de masturbação após os 50 ou 60 anos, o que é considerado exagero e pode sim prejudicar sua vida sexual, e de que forma esse hábito pode se tornar um aliado da saúde da próstata em vez de um problema? Essas são as respostas que vou te dar ao longo deste conteúdo. Agora que já entendemos o papel da próstata e as mudanças naturais que acontecem com ela depois dos 50 anos, precisamos falar sobre um ponto essencial: os benefícios que a masturbação pode trazer para a saúde masculina nessa fase da vida. Sim, isso mesmo. A masturbação, muitas vezes cercada de preconceitos, pode ser uma aliada poderosa quando praticada de forma equilibrada e consciente. Vou listar os principais aspectos positivos com respaldo científico. Faxina da próstata. Um dos efeitos mais interessantes é o que chamamos de hipótese da limpeza local. Quando o homem ejacula regularmente, ocorre uma renovação do líquido prostático, eliminando secreções antigas, células mortas.
e até substâncias potencialmente cancerígenas que podem se acumular na glândula. Pense nisso como uma faxina interna. Quanto mais você renova esse fluido, menor a chance de que toxinas e agentes inflamatórios permaneçam estagnados na próstata. Um estudo de Harvard que acompanhou mais de 13.000 homens durante 2 décadas mostrou que aqueles que ejaculavam com frequência tinham até 33% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com os menos ativos, ou seja, manter uma rotina saudável de atividade sexual em relações ou por meio da masturbação pode contribuir para a proteção da próstata contra tumores de baixo grau. 2. Melhora da circulação sanguínea na região pélvica. Outro benefício importante está relacionado à circulação. A masturbação, assim como a atividade sexual em geral, aumenta o fluxo de sangue para a região genital e pélvica. Esse aumento leva mais oxigênio e nutrientes aos tecidos da próstata, ajuda a manter a elasticidade dos vasos locais e colabora para um melhor funcionamento da bexiga e do assoalho pélvico. Isso significa que a masturbação não só estimula a próstata, como também ajuda a manter a saúde dos músculos e nervos envolvidos na função urinária e sexual. 3. Redução do estresse e melhora do humor. Aqui entra um ponto que vai além do físico. A saúde emocional. A masturbação promove a liberação de endorfinas e ocitocina, hormônios ligados ao prazer, ao relaxamento e ao bem-estar. Para homens acima de 50 ou 60 anos, que muitas vezes enfrentam maior risco de ansiedade, estresse crônico ou até depressão, essa descarga química natural pode ser bastante benéfica. Além disso, sabemos que o estresse piora os sintomas urinários e está ligado a maior inflamação no organismo. Logo, reduzir o estresse por meio de atividade sexual regular pode, indiretamente, melhorar a saúde da próstata. Também, 4. Manutenção do desejo sexual libido. Muitos homens relatam que, com o passar dos anos, o desejo sexual diminui. Isso se relaciona não só à queda natural da testosterona, mas também à falta de estímulos. A masturbação pode atuar como um estímulo fisiológico importante para manter a libido ativa. Ao praticá-la, o cérebro continua reconhecendo e respondendo a estímulos sexuais, preservando a ligação entre mente, corpo e prazer. É como um treino para manter a sexualidade viva, mesmo em fases em que a frequência de relações com parceira pode diminuir. 5. Prevenção de disfunções sexuais. Pode parecer contraditório, mas a prática equilibrada da masturbação ajuda a prevenir problemas como a disfunção erétil. Ereções frequentes são fundamentais para a saúde do pênis. Quando o órgão é irrigado regularmente, há maior oxigenação dos tecidos, prevenindo processos de fibrose e atrofia. Em outras palavras, se você não usa, você perde. Homens que passam longos períodos sem atividade sexual têm maior risco de apresentar dificuldade de ereção no futuro. Portanto, a masturbação regular pode funcionar como um exercício de manutenção da função erétil, especialmente para quem não tem parceira fixa. 6. Impacto positivo no sono. Por último, e não menos importante, a masturbação pode ser uma aliada contra a insônia. Após o orgasmo, o corpo libera substâncias que favorecem o relaxamento e a sonolência, como a prolactina. Para homens acima dos 60 anos, que muitas vezes sofrem com noites mal dormidas, seja pelo estresse, seja pelas idas ao banheiro causadas pela próstata aumentada, esse efeito pode ser um grande aliado para a qualidade de vida. Recado importante: quando falo em benefícios da masturbação, refiro-me a uma prática saudável, equilibrada e consciente. Isso não significa que o homem deva se obrigar a ejacular todos os dias, mas sim que manter uma frequência regular pode ser benéfico para a saúde da próstata, do coração e até da mente. No entanto, como veremos a seguir, o excesso, especialmente associado ao uso exagerado de pornografia, pode trazer consequências negativas sérias. Riscos do exagero, dependência de pornografia. Um dos principais problemas que vejo em consultório não é a masturbação em si, mas a associação exagerada com o consumo de pornografia. Muitos homens relatam que ao longo dos anos passaram a depender desse estímulo para se excitarem, perdendo o interesse em relações reais. Esse quadro é conhecido como hiperestimulação cerebral. A pornografia, quando consumida em excesso, altera os circuitos de recompensa do cérebro, liberando doses muito altas de dopamina. Isso gera uma
espécie de vício em que o homem precisa de estímulos cada vez mais intensos para sentir o mesmo prazer. 2. Irritação e inflamação da próstata. Embora a masturbação regular possa ajudar a manter a próstata saudável, o excesso diário e repetitivo pode gerar o efeito contrário. Quando a glândula é estimulada em demasia, principalmente em períodos curtos, pode ocorrer uma inflamação leve chamada prostatite congestiva. Sintomas que merecem atenção: dor ou ardência ao urinar, peso na região pélvica, ejaculação dolorosa, necessidade de urinar com frequência. Se esses sinais aparecerem, é hora de buscar ajuda médica. 3. Fadiga física e queda de energia. A masturbação envolve gasto energético e, quando feita em excesso, pode levar a sensações de cansaço. Homens acima dos 50 ou 60 anos podem sentir ainda mais esse impacto, pois, nessa fase, o corpo já não tem a mesma capacidade de recuperação da juventude. Muitos relatam queda de energia após o ato, dificuldade de concentração, sono excessivo durante o dia, falta de disposição para atividades físicas. O ponto-chave é o equilíbrio. Não é a masturbação que faz mal, e sim o uso descontrolado e compulsivo. Se você se percebe nesse padrão praticando várias vezes ao dia, sentindo queda de energia, dor pélvica ou desinteresse pela vida sexual real, isso é um claro sinal de alerta. Nesses casos, o ideal é procurar acompanhamento médico ou psicológico para recuperar o equilíbrio e transformar esse hábito novamente em algo saudável. Até agora, falamos dos benefícios e dos possíveis riscos do excesso. Mas como médica, não posso deixar esse tema apenas no campo das opiniões. É fundamental olhar para a ciência. E, felizmente, nas últimas 2 décadas, a pesquisa sobre a relação entre frequência ejaculatória e saúde da próstata avançou muito. Um dos trabalhos mais citados vem da Universidade de Harvard. Publicado no Journal of the American Medical Association em 2004, foram acompanhados mais de 29 mil homens durante quase 18 anos. O objetivo era entender se a frequência ejaculatória poderia impactar o risco de desenvolver câncer de próstata. O resultado foi marcante. Homens que ejaculavam 21 vezes ou mais por mês tiveram redução de até 33% no risco de câncer de próstata, em comparação com aqueles que ejaculavam menos de 7 vezes por mês. Ou seja, a pesquisa mostrou que manter uma vida sexual ou masturbatória ativa pode ser um fator protetor contra doenças da próstata. Desde esse estudo, outros trabalhos reforçaram a mesma conclusão. Pesquisadores de diferentes países observaram que a ejaculação regular ajuda a diminuir a congestão prostática, eliminar toxinas e substâncias inflamatórias acumuladas no líquido prostático e estimular a renovação celular da glândula. Um estudo australiano, por exemplo, apontou que homens que ejaculavam com frequência apresentavam menos alterações celulares pré-cancerígenas na próstata. No entanto, os estudos deixam claro um ponto importante. Não é a masturbação diária de forma compulsiva que protege a